Olá, Creators! Meus amigos, hoje nós estamos aqui mais uma vez e hoje nossa reflexão é sobre o livro de Gênesis, capítulo 11, não é mesmo? É. Então, bora pra narração? Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. Disseram uns aos outros: Eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram mais: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque o céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Tinha ele 100 anos, quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos, e gerou a Selá. Viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Selá viveu 30 anos, e gerou a Eber. Viveu Selá, depois que gerou a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos, e gerou a Peleg. Viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos, e gerou a Reu. Viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos, e gerou a Serug. Viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos, e gerou a Naor. Viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos, e gerou a Terá. Viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Arã morreu antes de seu pai, Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. E vieram até Arã, e ali habitaram. Foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Bom, estamos de volta! E aí, galera, viram como que é o retorno do Império? Problema, né, meus amigos? Como a gente já comentou aqui, Noé ele teve uma grande oportunidade de começar um mundo novo. Fazer diferente. Mas aí, seu filhinho desobediente, o Cã, faz aquela presepada lá com o pai, né? E todo mundo já conhece bem a história. E a gente começa a observar, né, que a partir desse momento vem a maldição. Abre-se um novo portal. Que a gente estava conversando anteriormente, né? O nosso adversário, ele fica ao derredor. A Bíblia fala isso. Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, a partir do momento que o Cã ele abre aquela brecha, é a partir da descendência dele que ele começa a trazer de volta o império. Os impérios, né? Todos os impérios vão ter a mesma característica e vão surgir da mesma linhagem. Então, assim, se você pode observar que dali vai sair o Babel, aí depois vem Egito, Babilônia,
Entendeu? Aí logo depois vem a Medo-Persa, Pérsia, Grécia, com Alexandre o Grande, né? E por aí vai. Aí depois vem Roma e os dias de hoje, né? Que Roma tá aí até os dias de hoje. Se manteve. Se manteve agora pelo padrão religioso. Mas assim, a gente tem que observar. Começou dali com o mesmo padrão, com a mesma mentalidade e com os mesmos adereços. Você vai ver todo o império, você vai ver qual é a característica lá de Nimrod, né? Por exemplo, até hoje, se você observar, tem imagens da Semíramis, na nossa papel moeda, por exemplo. E quem era a Semíramis? Então, aí você vai vendo que é uma mesma ideologia que segue linear. De Nimrod até os dias atuais, o mesmo pensamento, as mesmas características, o mesmo... Gente, para permanecer de forma milenar com as mesmas características, só pode ser uma força oculta. Não seria no mínimo curioso, você que gosta de raciocinar, seria no mínimo curioso o padrão mundial, né, as grandes corporações, os que dominam, né, governam, sempre trazem os mesmos símbolos. Sempre trazerem a mesma simbologia, a mesma linguagem, e manter e preservar essa linguagem tão maligna que foi lá no começo e se estender isso até os dias de hoje. Assim, gente, eu fico um convite. A gente não vai estar falando de forma 100% aberta na plataforma, porque pode ter restrição no nosso vídeo. Isso. Mas, assim, vai ficar um convite aí para vocês. Depois que vocês se inscreverem no canal, coisa e tal, dar aquele joinha. Ativar o de notificações. Você também pode estar participando do nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente vai estar trabalhando de forma mais aberta, né? E se proibirem também a plataforma do WhatsApp, a gente pula para outro, mas o que a gente quer é montar grupos de estudo, entendeu? Tá com pessoas que pensam igual a gente e entendem que tudo começou um dia. Ou que querem entender de uma forma mais aprofundada. Entende que existe um sistema, esse sistema foi montado um dia por alguém, né? Nasceu da mentalidade de algum ser, né? Mesmo que não seja humano. Pois é. Né? E a gente gosta de falar muito disso porque foi algo que nos libertou, né? A gente está se libertando ainda aos poucos disso, né? A gente ainda vive num sistema e aos poucos a gente está tentando sair dele. Então. E cada vez vai se tornar mais necessário a gente fugir desse sistema. Exatamente. Né? E você pode observar que tanto não é da vontade de Deus que nós nos aglomeremos em cidades, em vontades, ficar hierarquicamente subvertido, essa ideia do totalitarismo, certo? Onde homens governam outros homens e os subjugam, né? Não é uma ideia do nosso Criador. Nosso Criador sempre quis que a gente tivesse um contato maior com Ele, mas sem pressão, entendeu? Onde a gente fosse lá em busca do Criador, quisesse saber mais sobre os mistérios da vida, através dele e do seu Espírito, né? Então, sempre foi um contato que Ele quis que fosse algo, um entendimento, uma busca, né? E uma escolha. Sempre tem essas características. Agora, o contrário, né? O nosso adversário e o seu império é tudo imposição. Se você tiver em algum lugar que alguém impõe que você faça alguma coisa, ligue o desconfiômetro no hard. Sistema, o Ministério do Amor chegando. Então, quem já viu o livro de George Orwell vai saber bem do que a gente está falando. Se você não quiser ler, assista o filme. George Orwell, 1984, fala muito do que está para acontecer. Já está acontecendo, né, David? O grande Big Brother. Você não pode hoje, por exemplo, contrariar certos veículos de comunicação. Até a própria plataforma aqui, dependendo daquilo que a gente fala, a gente é censurado, né? Censurado. Então, você tem que escolher o que vai falar. Exatamente. Então é por isso que a gente está fazendo esse convite para você. Nós temos um grupo do WhatsApp, vai ficar na descrição. E do WhatsApp também daqui a pouquinho vai começar. Mas enquanto não, vamos criar essa comunidade aí, galera. Vamos estudar juntos. Se alguém tiver algum elemento aí, a gente está aqui em humildade, a gente não é professor de nada. A gente somos teólogos. Sim. Não somos. Até porque teologia vem de Concílio de Nicéia, é um negócio meio esquisito, né? Então, assim... A gente é curioso. A gente é curioso, a gente vai lá, como os bereanos, né? Nós temos... E mesmo Paulo quando Paulo ele sai dos pés de Gamaliel e começa a seguir Jesus Cristo, os bereanos tiveram muito cuidado com o que Paulo falava.
Tanto que tudo que Paulo falava, eles conferiam nas escrituras para ver se batia. Nós temos o que é senso crítico. Senso crítico é importante. Tenha senso crítico. Hoje a gente estava vendo uma coisinha bem interessante sobre isso, né? Aquele cérebrozinho. O nosso cérebro se desenvolve, gente. Isso é para vocês que gostam muito, que confiam somente na ciência. A própria ciência comprovou que o nosso cérebro ele desenvolve quando a gente está num grupo de estudos, onde as pessoas debatem, onde as pessoas... Onde elas trocam informações. Troca de informação, diálogo, onde a pessoa está uma ensinando e outra, ensinando e aprendendo de forma simultânea, não só ouvindo. Quem só ouve demora muito mais a aprender, só desenvolve um número muito pequeno do cérebro. E quem faz essa linha de diálogo, essa linha de raciocínio mútuo, desenvolve muito mais a sua capacidade cerebral. Então, será que não foi essa proposta que Deus nos deu? Né? De um diálogo mútuo? Seja um questionador, não engula tudo. Não aceite tudo. Porque esse não é o caminho. Não é o caminho. Se você for pegue a Bíblia mesmo. Gente, olha, é um pedido encarecido que eu faço. Não escute somente. Leia a Bíblia. Se você tiver algum problema com leitura, por favor, aqui mesmo na plataforma existem vários audiobooks. Ouçam a Bíblia. Ouçam de Gênesis a Apocalipse. Ouçam, se você não pode ler. Se você pode ler, leia e ouça. Se você veja um sinal de fumaça da Bíblia, mas façam. Por quê? Importante. Você vai entender e vai aprender muito por si só. E é aí que o Espírito Santo fala. E um detalhe, ore e peça ao Espírito Santo que te dê orientação em alguns momentos que são meio difíceis de interpretar. E não espere da gente também que nós vamos te ensinar alguma coisa. Até porque o tempo é curto. Uma experiência que é nossa. A gente vem falando do Gênesis porque... Por que a gente começou a fazer esse trabalho aqui? Porque nós percebemos que todas as profecias começaram a se cumprir de uma forma muito rápida, né? Todos os aspectos mundiais com essa situação que está acontecendo no mundo hoje aí, né, do vírus, nos despertou, porque é um rumor, né, de que Jesus deixou muito claro lá em Mateus 24, falando que haveriam pestes nesses últimos dias, né? Então, assim, essa peste, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de levantar um governo. E a qualquer momento esse governo ele pode ser levantado de forma mundial, exatamente como está descrito. Imagina se esse governo propõe... Quais as características desse governo, Fabinho? Imagina que ele começa a propor a paz mundial, que todos os povos se unam em uma única religião e exista um governo totalitário que ninguém possa de forma alguma questionar. Imagine alguém que vai se levantar dizendo que tem a solução para todos os problemas do mundo. Se não é o próprio Cristo, quem será? Você que é um bom entendedor, você sabe o que a gente está falando. Né? Então, todo esse aspecto mundial hoje, ele tem por propósito trazer esse líder, né? Esse novo Nimrod. Né? É o mesmo espírito. O mesmo espírito que inspirou Nimrod a deturpar a imagem do Criador, né? Trazendo ele como a solução dos problemas, vai atuar de novo. Como atuou em todos os outros imperadores que atuaram todos eles no mesmo espírito. Então nunca foi da vontade de Deus que o homem governasse o homem. Você vê que naquele tempo já se tornou uma confusão. Né? Uma grande confusão. Que é uma confusão que se arrasta até os dias de hoje. Gente, não se engane. Israel, ela foi tirada do Egito para ser governada por Deus e o povo escolheu o quê? Você vê que é nesse momento que a gente vê que Deus não é um tirano. Que eles escolheram um novo líder. E Deus não era da vontade de Deus que tivesse um novo líder. Eles levantaram quem? Saul. E Saul foi bom para Israel? Por que será? Né? Mas Deus é um gentleman. Deus chegou, olha, vocês vão ter um novo líder, então levante-o. E foi aquela escassez, aquele problema louco, né? Que nem a família do próprio Saul sobrou, porque de tão problemático que é ser governado por um outro nome. Entendeu? Então não seja de forma alguma governado por homens. Nunca aceite isso. Tente sempre se conectar ao seu Criador. Se você tem alguma coisa com o seu Criador, conecte-se 100% a ele. E nós vamos sempre falar isso nesse canal, pra você. O nome do canal é bem sugestivo, né? Seja filho do Criador. Filhos do Criador. Seja filho, direto com ele, tá? Nós aqui só estamos
Cumprindo o ID, né? Jesus não falou que a gente tem que ir pregar o evangelho? Então nós estamos indo e pregando. Quem quiser ouvir, se ouve. Você tá aqui se fizer hoje, sentido para você, amém. Que Deus te abençoe. Mas a conexão é sempre você e Deus. Se você tá aqui hoje no canal Creators, Filhos do Criador, ouvindo de nós, né? Que você tem que voltar a ser criança, vê se não tem alguma semelhança com Jesus Cristo falando para Nicodemos. Se ele queria herdar a vida eterna, ele tinha que se fazer como uma. Aí ele, poxa, como eu, homem velho, vou fazer para nascer de novo, né? Uhum. Será que não estava Jesus Cristo falando para ele para ser dependente das coisas de Deus? Não um homem douto e culto achando que sabia de tudo? Eu acho que essa que era a dica, né? Então, assim, vamos ser humildes e mansos, como foi nosso próprio mestre que falou, nosso mestre Jesus Cristo falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, esse é o convite, seja manso e humilde de coração. Porque se você for manso e humilde de coração, você está seguindo a vontade não minha, não a do David, sim de quem veio aqui, desceu, se despiu de sua glória, o Criador de tudo, para te salvar. Até porque, de vez em quando, a minha vontade mesmo não é ser manso e humilde, não. Mas a gente tem que ser, não é? Vamos cumprir a vontade do nosso Deus. Então, essa é a reflexão e esse é o nosso comentário. Mostramos para você que a característica de tudo que existe até hoje começou há muito tempo. Esse sistema que você conhece hoje não é de hoje, que ele nasceu, não surgiu do nada, e não é uma mentalidade humana. É uma escolha errada lá de campo, né, que deu uma brecha para gerar esse pensamento no coração de Nimrod, que formou cidades, que era totalmente o oposto do que Deus tinha indicado, que era para se espalhar e sair pelo mundo e criar. Será aquela vontade de Deus que o homem criasse casa para morar? Eu creio que não. Na época ali de Adão, acho que não era esse o propósito. Não. Eu creio que, assim, a nossa genética decaiu bastante. Eu tenho certeza que o contato com a natureza fazia o homem ter muita imunidade. Isso que está acontecendo hoje, certamente se tivéssemos em contato com as coisas naturais, de forma natural, com certeza a gente teria uma imunidade muito melhor. Né? Então, eu acredito que o próprio Cristo falou, viu a abominação, barará, fuja para onde? Para os lugares onde existe criação de Deus, onde está a criação de Deus. Então, vamos nos preparar. Vamos falar disso no canal depois de uma forma mais profunda? Vamos sim. Vamos sim. Deixa o seu comentário aqui. A gente quer saber o que você acha, qual o seu pensamento. Se inscreva. Né? Se inscreva no canal. Sim. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Vai ser legal. Vamos fazer um estudo juntos e precisamos saber de você também. O que você pensa, nós somos donos da verdade. Às vezes você tem algo que possa complementar o nosso estudo. E a gente pode estar desenvolvendo aqui no nosso canal com a sua orientação, com a sua ajuda. Né? Somos aqui irmãos em Cristo. Uma grande família. Somos corpo. Vamos lá, assim, é um convite. Nos ajude. Vamos divulgar a palavra de Deus. Divulgue também, compartilhe bastante para todo mundo que você conhece. Que a ideia, assim, de propagação da palavra de Deus aqui por essa plataforma não depende só da gente. Se você entender que é uma missão, você compartilhando também, você está nos ajudando a espalhar a mensagem de Deus. Não só nos ajudando, mas cumprindo a vontade de Deus, que é espalhar a mensagem. Exatamente. E mostrando, a gente está mostrando de Gênesis a Apocalipse que, né? Esse é o caminho. Foi linear. Nada começou por acaso, nada começou do nada. Tudo tem uma mentalidade, tem a mentalidade de Deus e tem a mentalidade do nosso adversário. A quem nós estamos seguindo? Esse é o objetivo do nosso canal. É trazer para vocês, né, de forma linear e passo a passo, o que aconteceu desde o início. Por que hoje tem uma mentalidade tão próxima do que era no passado? O próprio Cristo falou para a gente voltar em Gênesis, lá no tempo de Noé, para ver o que está acontecendo nos dias de hoje, e é uma semelhança muito grande. Então, não é a mentalidade de hoje, é milenar. Em Apocalipse, existe uma recomendação para a gente. Sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados. Ele estava se referindo a
Juízo. A grande Babilônia. E o juízo de Deus. E o juízo de Deus, que viria sobre a grande Babilônia. Quem era a Babilônia? Quem era a Babilônia? Quem? Uma grande confusão. Não é? Saia do meio desse monte de confusão que... A palavra de Deus é muito simples. Quando você se propõe a ouvi-la, a lê-la por si... Quem é a Babilônia dos nossos dias? Busca pessoas pra estar assim, igual eu e o David aqui, a gente discute várias coisas. Deus nos revela coisas assim, insondáveis, que não podem nem ser colocadas aqui de qualquer forma. Não é? Entendeu? Então, assim, por isso que eu faço esse convite a você. Busque-nos nas outras plataformas para a gente falar de forma mais aberta, porque tem certas coisas aqui que a gente não pode denunciar, porque já existe uma certa censura, né? Mas fica aí o convite, né? E obrigado por nos assistir até aqui e até a próxima. Até o próximo vídeo e foge dela. Enquanto é tempo. Fica a visão. Até a próxima.